Olá, meus sonhadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram no título do vídeo, hoje nós vamos falar do porquê Portugal, porque escolhemos vir para Portugal, que foi uma das perguntas recordes que teve na caixinha de pergunta quando eu abri lá no Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, tá? Eu abri uma caixinha de pergunta nos primeiros dias que a gente tava aqui e uma das perguntas que o pessoal mais fazia era: ai, Aline, por que vocês estão em Portugal? Ah, vocês foram a trabalho? Vocês foram morar? E não sei o quê. Já vai com o emprego certo? Já vai com o emprego certo? Tem alguém conhecido aí? Pronto, gente. A gente vai tirar essas dúvidas também de vocês aqui. Mas a gente vai contar um porquê. Vamos contar um pouquinho. Um pouquinho do porquê a gente escolheu vir para Portugal, certo? Se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Aperta no sininho para ficar recebendo as notificações. No sininho para ativar as notificações, tá? E compartilha com todo mundo, tá, gente? Para uma pessoa que tá pensando em vir para Portugal, que tá se planejando. Gente, planejamento é tudo. Nesse vídeo a gente vai contar também um pouquinho do nosso planejamento, certo? Então, vamos lá. Vamos começar contando um pouquinho para vocês como surgiu essa ideia de Portugal. Vocês já estão me vendo de touca, de casaco aqui. A Aline tá fazendo quantos graus aí? 9, 8? Fez esses dias. Hoje, graças a Deus, apareceu um solzinho e está fazendo o quê? 15 graus. Então, eu tô com frio e não tô ao mesmo tempo, né? Mas por verdade, eu estou aqui aquecida. O casaco é meu? Não, é do marido. Porque eu já roubei, a touca é minha. Mas enfim, vamos lá. Por que a gente escolheu Portugal, né? Como começou toda essa história? Lá em 2019, quando a gente casou, né? Na verdade, quando a gente tava planejando o casamento, no caso foi no noivado, 2017, 18. Ele me pediu um casamento e a gente começou a pensar como seria o casamento. E aí, uma das primeiras coisas que ele me falou foi: ah, amor, a gente poderia, tipo, casar no civil e fazer uma viagem e tal. E eu sou bem sincera pra dizer a vocês, eu sempre sonhei em casar na igreja. Igreja, festa e tudo mais. E aí eu disse: não, amor, é porque eu sempre sonhei em casar na igreja, vestido de noiva, festa, aquela coisa linda, maravilhosa. Coisa de princesa. Uma princesa, né? Só tenho cara de brava, tá, gente? Mas eu sou um amorzinho. E aí ele fez: não, tudo bem. Na época os dois estavam trabalhando, né? Ele fez: não, então a gente vai continuar trabalhando, juntando dinheiro e a gente vai fazer o nosso casamento, né? Festa de casamento, recepção e tudo mais. Casamos, chegou 2019, casamos na igreja, teve festa, foi top, casamento top. Todo mundo fala até hoje. E aí, depois do casamento, a gente começou a pensar: não, agora que a gente casou, a gente vai se organizar para fazer uma viagem. E era só para conhecer. Como ele mesmo falou, a ideia era só casar no civil e fazer uma viagem. Aproveitar, né? Conhecer algum país e tudo mais. Só que aí, como a gente decidiu fazer a festa, a gente deixou a viagem para depois. 2020, pandemia. E aí... aquele bichinho lá que não pode falar. Enfim. Aí, como todo mundo sabe, todo mundo em casa, foi aquele terror, ninguém sabe o dia de amanhã e tudo mais. E durante esse tempo de pandemia, eu fiquei sem trabalhar, ele continuou trabalhando com horário reduzido e tudo mais. E aí a gente ficou repensando essa questão de viajar. Eu sempre tive um espírito de viajar, a gente adora viagem. E aí ele fez: não, vamos deixar mais pra frente, deixa passar esse negócio de pandemia pra gente ver e tudo mais. E foi passando o tempo, 2021, voltei a trabalhar novamente. E a gente continuou pensando, só que diante disso a gente tinha comprado um carro, a gente tinha um apartamento da gente que a gente tava organizando do jeitinho da gente. E a ideia de conhecer, né, de viajar ainda tava na cabeça. Mas aí em 2021, na verdade em 2020, a gente ganhou um presente de uma madrinha de casamento de um ano de casado. E a gente foi pra um hotel. E eu lembro que quando a gente pegou o Uber, não sei se tu lembra, que a gente pegou o Uber, o cara disse que ia morar em Portugal com a esposa. Sim. E ele ficou doido, começou a conversar horrores com o Uber, ficou doidinho. Isso no final de 2020, né? 2020.
sempre chamou ele, vamos pra lá, tal. E aí ele fez, olha, eu não sei se eu teria coragem de ir pra morar, tal, não sei o quê, mas eu vou passar o seu número pro meu genro, né? Que aí ele tem esse negócio de querer conhecer e tal. E aí a mente dessa criança aqui foi mudando. Em vez de conhecer, ele já começou a pensar em morar. E sem ela saber, eu tava sozinha na minha cabeça, mirabolando como seria, pra depois eu contar pra ela. Não, ele tava doido, né? Achando que ia-se embora sozinho, só que não. E aí ele começou a planejar, tipo, de vir sozinho, de se organizar e depois me buscar. Depois trazer ela. Coitado. E aí ele começou a conversar com esse amigo do meu pai, foi abrindo a mente dele e tudo mais, e eu só achando que ia ser uma viagem e tal. E aí do nada ele chega pra mim dizendo que tá se organizando pra gente morar fora e tal, mas que ele ia primeiro. Aí eu, como assim, jovem? Qual é a parte que tu me inclui nos planos aí? Né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, socorro. Nunca tinha pensado em morar fora. Até porque, gente, mudar de cidade, de bairro, de estado, assim, já é bem difícil, né? Imagina você mudar de país. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito elaborada, né? E aí rolou aquele atritozinho de choque de informações, né? Que eu disse... Não se preocupe não, eu vou. 3 aninhos, eu vou lhe buscar. 3 aninhos. Coitado, Ela coitado. Ó o dedinho. Se eu não for, você não vai. Bati o pé. Igual aquela música lá. Que música? Se você não for, só você não vai. Enfim, eu bati o pé e disse a ele, eu digo, olha, se você vai fazer alguma coisa, é nós dois juntos, senão não vai rolar. E aí ele recalculou a rota. Deu Waze, deu PT, aí... Recalculou a rota. E aí a gente começou já a se organizar nesse sentido, né? Mas, o que aconteceu? Nossos planos não são igual aos planos de Deus, né? A gente sabe que para qualquer coisa dar certo da nossa vida, a gente tem que colocar o quê? Deus na frente. Realmente colocar ele no comando de tudo, gente. Entregar nossos planos, nossos sonhos na mão dele. Entregar assim na mãozinha, Senhor, seja feita realmente a tua vontade. Porque se não for, não acontece, gente. Verdade. E eu vou ser bem sincera, eu acho que nessa época que a gente conversou, mais ou menos junho de 2021, a gente acho que não fez isso. E aí a gente só pensou, não, vamos tentar, e muito na doida. Ele trabalhando, eu também estava trabalhando. E aí, de mais ou menos de julho até dezembro, muita coisa aconteceu na vida da gente. Foi problema no carro, problema na moto, problema pessoal. Minha saúde estava horrível. Minha ansiedade extremamente atacada. E foi assim, um turbilhão de emoções, de sensações, de coisas acontecendo. E aí o que a gente pensou? Homem, vamos deixar essa ideia pra lá? Pra depois, né? Esquece. Não é a hora, não é essa de pensar. E aí as coisas continuaram rolando e tal, e a gente deixou de stand-by, digamos assim, a ideia, né? E aí quando foi em dezembro, aconteceu que eu saí do emprego, né? E uma coisa que eu ouvi foi assim, Aline, tudo tem um propósito. Talvez tudo isso que esteja acontecendo com você tem um propósito lá na frente. E como um ser humano, a gente não vai entender. A gente só vai entender depois. E eu guardei essa frase pra mim, sabe, gente? Comecei sabe, você usar uma expressão bem nordestina. Sabe burro, que tem um negocinho aqui do lado? Só enxerga na frente. E a partir do momento que eu abri isso aqui pra enxergar ao meu redor, minha visão mudou completamente. Eu era uma pessoa muito apegada às coisas materiais. Eu achava que eu nunca ia conseguir sair de perto da minha família, que eu nunca ia conseguir desapegar das minhas coisas. Até porque desde que a gente casou, a gente vinha lutando para construir nosso apartamento, nossas coisinhas e tal. Mas é uma coisa muito de pessoa para pessoa. Vai do interior de cada um, sabe? Ele sempre foi muito desapegado. Eu que era muito apegada às coisas. Mas ele sempre dizia, amor, pra gente pensar no melhor pra gente, né? A gente tem que abrir mão de certas coisas. E eu, a princípio, assim, sofri muito pensando nisso e tal. Mas depois, minha mente começou a abrir para outras coisas. E então, desde dezembro e janeiro, minha cabeça mudou muito. Dezembro e janeiro de 2021 para 2022, né?
minha cabeça abriu muito para essas coisas. Então eu comecei a pensar, por que não? Por que não tentar algo novo? Pode ser difícil? Pode. Como a gente vê os vídeos de outras pessoas conseguindo, tipo, viajar, morar fora, não sei o que, aí você fica, caramba, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Será que esse sonho também vai ser pra mim? Será que eu vou conseguir fazer? É. Parece uma coisa tão longe, tão impossível, sabe? Mas é como eu falei pra vocês antes, tem que entregar na mão do Senhor, minha gente. E foi quando, em dezembro e janeiro, eu cheguei e disse, Senhor, seja feita a sua vontade. Se for realmente pra dar certo agora, vai dar certo. E foi mais ou menos em janeiro, a gasolina no Brasil estava quase R$ 8, um absurdo. E aí a gente tinha um carro e ele fez, amor, realmente a gasolina tá muito cara e você sem trabalhar, eu vou dar um jeito de vender o carro. Eu disse, não, tudo bem, entendo e tal. Foi o nosso primeiro carrinho, né? E aí... Tão difícil a gente desapegar de algo que a gente conquistou pelo nosso primeiro sonho, assim, foi o nosso carro. Nosso Mas, carrinho foi o nosso xodózinho, né? É. Então, assim, foi uma decisão difícil de certa forma, mas que eu vi que era necessária. As coisas estavam muito caras, ele tinha um carro e moto e tava gastando, tipo assim, praticamente o salário todo com gasolina, com manutenção, enfim. E ele disse, não, amor, vou vender o carro. E eu, tudo bem, ok, entendo, tal. Demorou em torno de mais ou menos um mês, né? Um mês de janeiro, fevereiro, finalzinho de fevereiro. Fiz uma arrumaçãozinha nele. Antes de vender, ele deu uma geral no carro, né? Que eu não entendo nada. Fiz uma arrumaçãozinha nele e coloquei pra venda. Mas foi rápido, uma pessoa se interessou, tinha pequenas coisas pra fazer. O cara se interessou, foi rápido, foi papum, como dizer história. Foi muito rápido, assim. Foi em torno de menos de um mês, mais ou menos. Eu boto um mês Quando eu realizei a venda do carro, eu cheguei pra ela e perguntei, e aí? Vamos? Já vendi o carro. Aquele planejamento, como é que tá? Aquele planejamento que tava ali em stand-by. E aí, bora? será que vai? Aí ela fez, bora. Aí pronto, a gente começou a agilizar o processo. A se organizar. Ele também tinha um apartamento, né? E aí ele resolveu fazer um repasse, que era uma forma mais prática de fazer. E aí ele fez, olha, é agora ou nunca. É o momento da gente tentar. E antes da gente dizer assim, vamos, realmente a gente colocou, Senhor, se for pra acontecer, vai acontecer. Então tá nas suas mãos. E, gente, tanto o carro como o apartamento foi muito coisa de Deus. Porque a gente já tava meio que, a gente não vai conseguir vender e tudo mais. E apareceram pessoas específicas e, não, eu quero. Então eu digo, amor, é um sinal, só pode, porque... É verdade. Não, Tudo se encaixando tudo ali. tem que acontecer, a pecinha dos quebra-cabeças vão se encaixando perfeitamente sem você fazer nenhum tipo de esforço. Simplesmente eu fiz o anúncio, vendi. Anunciei o apartamento, vendi. Cheguei, fiz a cotação das passagens, fiz 3 cotaçãozinhas, eu disse, e aí? Vai? Aí o senhor me broxou sempre a mais barata. Deu certo. E assim as coisas foram se encaminhando. Sempre para onde o rio ia correndo, eu ia junto, entendeu? Foi bem mais fácil. As coisas começaram a dar certo, digamos assim, né? E aí foi quando a gente começou realmente o nosso planejamento, que foi em torno de uns 10 meses se planejando de a vera, assim, para as coisas acontecerem. E aí a gente começou a se organizar, como ele falou. Veio a questão das passagens, a gente conseguiu também, digamos, voo direto, porque geralmente sempre tem esses voos com escala, né? De Recife para Madrid, de Madrid para não sei aonde, para poder chegar aqui em Portugal. E quando a gente fez a cotação, né, com o pessoal da Travel pelo Mundo, tá, gente? Eu vou deixar o Instagram aqui também na descrição do vídeo. Vão lá seguir. Pessoal maravilhosa. Pessoal super maravilhoso. Fez uma cotação muito boa com a gente. Tanto a Camila como o Sidney, que eu tenho o prazer de futuramente conhecê-los. Mas a Camila foi que deu totalmente o suporte. Então, vou deixar o Instagram deles aqui para vocês. Quem tem interesse. Né? Quem tiver interesse. Todo mundo, ali não vai ser quando vocês compraram as passagens de vocês. Travel pelo mundo, minha gente. Travel pelo mundo. Vão lá falar com eles. Pode dizer que viram aqui no nosso vídeo ou lá pelo Instagram também. A gente já comentou sobre eles. Mas é isso, a gente conseguiu comprar as nossas passagens. E foi aquela coisa, e aí, vamos, agora não tem mais volta. Escolheu a data, não tem mais volta. Exatamente. E eu, ai meu Deus, socorro, não tem mais volta. E aí ele, que data? Eu fiz, não sei. Esse ano que vem, eu digo, ai meu pai, não sei.
Aí ele fez, ó, porque escolher a data não vai ter mais volta. Ele, dezembro não, muito caro, porque é final de ano e tal. Junho, julho, eu digo, não, muito perto. Em cima. Muito em cima, sem condições. Aí foi quando apareceu, Camila mostrou pra ele que tinha uma em outubro. Aí, olha, tá tal, tanto preço, isso aqui, vamos. Quando comprar a passagem, eu Fechei disse, pronto. Agora. Não tem mais volta. Não tem mais volta. E aí foi quando a gente começou a se organizar em relação a seguro viagem, a comprar a mala, a fazer todo o planejamento, questão de documentos, gente. Depois eu faço um outro vídeo explicando todos os documentos que a gente fez, que a gente trouxe, tudo bem explicadinho, porque eu sei que é a dúvida de muitas pessoas também. E aí a gente começou a se planejar e ninguém sabia de absolutamente nada. A gente contou para os meus pais e para a mãe dele, depois que a gente comprou as malas, porque a gente comprou as passagens, seguro viagem e as malas tudo numa semana só. Eu disse, a gente já tá com as malas, seria uma boa a gente já começar a conversar, né, com os pais da gente, pra não pegar todo mundo de surpresa, assim, e tal. Essa bicha tá bem. E aí a gente foi conversar, né, como foi meu pai que tinha passado o contato do amigo dele pra ele. E aí eles não ficaram assim tão surpresos, mas disseram, olha, vocês são novos, não tem filho ainda, tem que realmente tentar algo pensando em vocês, no melhor para vocês e tudo mais. E também a gente foi conversar com a mãe dele, e ela, olha, eu como mãe tô aqui para abençoar vocês, para torcer, continuar orando para que continue dando tudo certo. Então, assim... O apoio familiar que a gente teve foi de extrema importância, né? Foi essencial. Porque a gente sabe como é difícil, como ela falou, a gente não vai sair de um bairro para o outro, a gente vai sair de um continente para o outro. De um país para o outro, então. De um país para o outro. É muito longe. O apoio que a gente teve, né, foi importante pra gente, para nos dar as forças realmente para dizer, eita, realmente a gente tá amparado para qualquer, como diz a palavra, qualquer problema que der. A gente ter esse apoio deles foi de extrema, assim, importância essencial demais. Que foi pra gente continuar dizendo, Senhor, obrigada. A gente tá fazendo a coisa certa. E continuamos em segredo, tá, gente? A gente não contou pra absolutamente ninguém. Ficou entre só a gente. E aí a gente começou a pensar de fazer uma despedida mais pra frente, lá pra setembro, tudo mais. E seguramos esse segredo, mas se planejando, vendo o euro, vendo questão de moradia, vendo questão de tudo. A gente precisa... Estudando o país como seria. Exatamente. Estudando o país. O segredo é estudar. Saber onde eu tô pisando, saber o que devo fazer, saber onde morar. Como ela mesmo disse, teve um local que eu sabia andar só pelo Google Maps, tanto eu andei dentro da cidade. Então assim, se eu chegasse lá, eu não estaria tão perdido. Exatamente. Google Maps, minha gente, estudem, botem no Google Maps, pega o bonequinho, joga o bonequinho lá, que vocês vão aprendendo. Então assim, até porque... Quando a gente chegou aqui, a gente viu que realmente os arrendamentos estão mais caros. Como teve uma demanda muito grande de brasileiros vindo para cá e agora que saiu, finalzinho de outubro para novembro, o visto para procura de trabalho, então aumenta cada vez mais. A gente sai do Brasil, mas os brasileiros estão aqui, minha gente. Estão dominando Portugal já. A gente encontrou muito brasileiro aqui, muitos conhecidos da gente estavam aqui também, que era o que todo mundo fazia. Aline, vocês foram para Portugal? Vocês conheciam alguém? Gente, a gente veio na cara e na coragem, tá? Mas foi na cara e na coragem muito bem planejado. A gente não foi do mês pro outro, então vamos embora e vende tudo e vai-se embora. Não. Por favor, não façam isso. Não estamos incentivando ninguém a fazer isso. Se vocês têm um pensamento de vir para Portugal, se planejem. Pesquise sobre o país. Pesquisem sobre moradia, sobre empregos, sobre valores. Gente, emprego tem, tá? Tudo vai depender da sua localidade, certo? Então, pesquisem muito, se planejem muito, saibam que vocês vão ter que comprar euro, certo? Então, assim, tudo é muito pensado, muito planejado. Nunca façam as coisas na doideira, porque, como ele falou, a gente não tá se mudando de um bairro para outro, é de um país para o outro. Então, se a gente
não tiver, por exemplo, algum dinheiro, faltar alguma coisa, a gente não vai ter ninguém para pedir socorro, não. É a gente pela gente e vamos embora. Meter a cara, saber que um vai apoiar o outro. Você vem sozinho, você tem que se planejar ainda mais. Se você vem com a sua esposa ou seu marido, já saiba que o planejamento tem que ser um valor de 2 pessoas. Se tem filhos também, 3 ou 4. Então, assim, por favor, pensem muito direitinho mesmo, se planejem muito. A gente passou em torno de 10 meses se planejando e as coisas começaram a acontecer dentro de uns 9 meses, 8 meses, certo? As coisas foram se encaixando e foi dando certo. Até que chegou setembro, a gente começou a fazer as despedidas. Agosto, na verdade, a gente saiu do apartamento que a gente morava, que ficava de frente à casa dos meus pais. E como eu disse, foi tudo muito pensado. A gente pensou em sair antes para economizar no aluguel, não precisar pagar o aluguel do apartamento, né? Aluguel não. O aluguel do apartamento, porque o apartamento não estava no meu nome, mas a gente pagava aluguel normal, né? Então, assim, a gente se planejou para economizar nessa parte, fomos para casa dos meus pais. Algumas coisas a gente vendeu, outras a gente distribuiu entre a casa dos meus pais e a casa da mãe dele. E assim as coisas foram acontecendo. E graças a Deus, gente, foi tudo muito de Deus. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E a gente começou a entender que aquele tempo que a gente tentou lá atrás, em 2021, não era o tempo certo. Era o tempo de Deus dizer assim, se organizem, eu estou preparando vocês para o tempo certo. Então, assim, foi muito importante a gente dizer assim, Senhor, me dá uma luz. Ou realmente dizer assim, Senhor, está entregue nas tuas mãos esse sonho. Se for para acontecer, Ele vai dar portas, Ele vai abrir portas, Ele vai dar meios de tudo isso acontecer. Então, a gente foi se organizando até que chegou setembro, a gente começou a se despedir do pessoal. E foi começando a bater, caramba, tá chegando perto, meu Deus, tá chegando perto. E a gente veio preparado para tudo, digamos assim. Tudo o que, Aline? Gente, como eu falei para vocês, os arrendamentos estão caros. A gente, lá no comecinho, por volta de abril foi? Do relocation? Isso. Em torno de abril, a gente contratou um serviço de relocation porque a gente viu que tava difícil, certo? Mas não é todo mundo que vai conseguir contratar um serviço de relocation. Então, se você vai chegar aqui, vai procurar, você tem que vir preparado para tudo. Você pode passar 15 dias no hotel ou 30 dias no hotel até conseguir uma casa. Eles estão pedindo muitos adiantamentos, certo? Porque sabe que às vezes o brasileiro está desesperado, né? Então, assim, se programem, pensem no que pode acontecer, o que não pode acontecer. Diga assim, eita, essa coisa não pode acontecer, mas vai que aconteça comigo. Então, tem que vir preparado para tudo. Preparar o psicológico, preparar o financeiro, preparar o seu emocional para saber, assim, digamos, não desistir na primeira topada. Eita, tropecei aqui, levei na cara. Eu vou desistir? Não. Tem que estar preparado realmente para tudo. Ser o apoio do outro. Fortalecer o outro, digamos assim. Do nada. E é isso, gente. Até que chegou o mês de outubro. Mês de outubro foi o processo final, né? De a gente resolver documentação, de fazer apostilamento, de vender alguma coisa que ainda tinha para vender. Ver se estava tudo certinho com a hospedagem que a gente tinha feito. A hospedagem a gente fez também lá para abril. A gente contratou com muito tempo de antecedência, porque a gente viu que se a gente deixasse mais para frente, era bem capaz de nem ter vaga no hostel que a gente tava. Então a gente contratou com muito tempo de antecedência. E aí é como eu digo, a realidade de cada um é diferente. A minha foi de uma forma, a sua pode ser de outra. Cada um escolhe a melhor forma. Aline, eu tô com dinheiro, vou pagar tudo à vista. Passagem, hospedagem, serviço de relocation. E, gente, muito cuidado, muito cuidado. Procurem empresas que sejam, como é que se diz, legalizadas, né? Isso. Porque para vocês não sofrerem um golpe, gente, porque todo dinheiro é muito importante nesse processo de imigração. Então, assim,
muito cuidado mesmo, certo? Procurem pessoas indicadas de confiança e é aquela coisa, a gente confia um pé na frente e 3 atrás, né? Sempre com as anteninhas de Chapolin ligadas em tudo. E além de tudo isso, né, a gente pesquisou bastante sobre Portugal, que também teve alguns fatores que fizeram a gente vir pra cá, que foi o quê? A questão de ser um dos países mais seguros. Ele está em 6º lugar dos países mais seguros e em 5º lugar da Europa. Ai, Aline, Portugal é extremamente seguro? Gente ruim tem em todo canto. Mas, comparado ao Brasil, que é onde a gente vive desde que nasceu, né? Muita gente vive desde que nasceu. O Brasil tá em que colocação, amor? 130 lugar. Quando você fala nessa, 130. Acho que deve ser 130º lugar, deve ser isso aí. Um país que tá em 130 lugar, é um país que tá em 6º lugar, em 6º do né? mundo e 5º da Europa, né? Então, há uma diferença grande. Acho que tem uma discrepância aí muito grande, mas enfim, essa questão da segurança, né? Principalmente pra gente que é mulher, poder andar à noite, andar com o celular na mão, tudo isso influencia, gente. Aqui todo mundo anda com o celular na mão, todo mundo. É atendendo telefone, é com GPS, porque a gente, quando tava em Porto, a gente andava com o celular assim, na mão, com GPS, pra aprender. Então, assim, a gente ter essa segurança de saber que, meu Deus, não tem que andar com o celular enfiado nas calças e não sei o quê. Então, foi um dos pontos que a gente pensou. A questão também do idioma ser parecido. Porque em outros países o inglês que é universal, né? E aqui em Portugal é um português parecido com o português do Brasil, sendo que você tem que prestar muita atenção, que tem algumas palavras que são totalmente diferentes. E às vezes quando fala um pouquinho mais rápido, a gente também não consegue compreender. Eu falo por mim, né? Porque eu sempre fico tentando prestar atenção no que a pessoa tá falando e para compreender. É aquele velho ditado, é igual, mas é diferente. Exatamente. Nunca uma frase fez tanto sentido de ser igual, mas é diferente. Então, a questão do idioma também ser parecido também contribui muito da gente dar, tipo assim, um pontapé inicial em Portugal, né? A nossa facilidade de se comunicar. Porque em outros países é só inglês e francês, espanhol, enfim, essas outras coisas. Aqui o inglês é como se fosse uma segunda língua predominante para trabalho. Porque a gente tá na Europa, né? Então, a segunda língua predominante aqui. Tem gente de todo lugar aqui, então você vai escutar muito inglês, espanhol, francês, tudo. Indiano, tem um bocado aqui também. Mandarim, né, que eu vou falar. Mandarim. Enfim, tudo você vai ouvir, gente, porque a Europa realmente é uma coisa muito universal, né? Então, a questão do idioma também contou muito pra gente escolher Portugal, né? E também, eu tô olhando pra cá, gente, porque tem uma colinha, tá? Que a gente anota pra poder falar pra vocês, né? A questão do poder de compra. Aí, Aline, chegar e eu vou poder comprar de tudo? Calma, gente, também não é assim que funciona. O ordenado mínimo aqui em Portugal é 705 euros, certo? E aí no Brasil o salário é R$1.200. Acho que 1.200 e uns quebrados, né? Então, assim, vocês têm que calcular primeiramente, não convertam. Quem converte não se diverte, né? É aquela velha frase que eu já ouvi por aí o pessoal falando. Não adianta converter, não vai fazer sentido. Se você trabalha no Brasil, você ganha em real, gasta em real. Se você vem para a Europa, você ganha em euro e gasta em euro. Então, não convertam. Primeiramente, não convertam. Segundo, mesmo que você queira tentar converter, pense no salário mínimo referente de cada país. Com 705 euros, se eu quiser comprar, por exemplo, um iPhone, que todo mundo fala do iPhone aqui na Europa. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Aline, manda um iPhone pra mim, gente. Não é tão fácil assim não, tá? Calma aí. Tipo assim, de comprar um iPhone. Quanto eu vou precisar tirar do meu salário para comprar um iPhone? Em quantos meses eu consigo tirar do meu salário para comprar um iPhone? Exatamente. Outra coisa... Fazendo a soma, que eu já fiz com ela aqui, em torno de 3, 4 meses estourando, você consegue comprar um iPhone 14. No Brasil, com 1.200 euros, 1.200 reais, quantos meses você tem que juntar esse mesmo valor para comprar um iPhone 14 aí? Pois então, assim, essa discrepância de poder de compra. O poder de compra, por exemplo, Ixi, me perdi, peraí. Se encontre, minha filha. Se encontre, o pessoal tá querendo me achar, tá? Tá, lembrei. Uhum. Então, a questão do iPhone, né?
que outra coisa que é diferente daqui do Brasil é que aqui é tudo muito à vista, tá, gente? Aí no Brasil a gente é acostumado a parcelar em 12 vezes até Jesus voltar, né? E aqui não, aqui justamente o poder de compra, ele lhe dá esse direito de conseguir comprar as coisas sem parcelar em tantas vezes. E a gente, uma coisa que eu tava comentando com ele, que no Brasil a gente compra parcelado e mesmo assim a gente não compra o mais caro, a gente procura o mais barato que fique acessível no nosso bolso para parcelar. Aqui não, aqui você consegue escolher o melhor e não paga tão caro. Tão caro, isso. Entendeu? Então é isso que a gente fala do poder de compra, tá, gente? Você vai vir para Portugal, vai ficar rico? Não, não é isso. Mas essa questão da igualdade, da questão do poder de compra mesmo, ele permite que você tenha coisas boas sem gastar tanto do seu salário, como ele falou. Eu vou dar outra ideia de outro poder de compra. Explica A gente aí. foi numa loja aqui em Portugal, apenas olhar e vi a TV dos meus sonhos, 65 polegadas. Estava custando 389, foi 399 euros. No Brasil custa quanto uma televisão dessa? Quanto tempo você duraria para poder dividir no cartão? Ou você, vou tirar esse tantinho aqui para pagar essa TV futuramente. Aqui, um mês de trabalho, você consegue comprar essa televisão. Exatamente, isso é verdade. Apenas, assim, você colocando na ponta do lápis que você vai pagar. Como eu disse, gente, arrendamento tá caro. Realmente, o lugar onde a gente tá foi um achado dos achados, entendeu? Mas para quem tem um arrendamento caro, tem que pensar muito, colocar na ponta do lápis todas as coisas. Se você se organizar bem, no mês, com 2 meses de trabalho, tipo no segundo, terceiro mês de trabalho, você já pode comprar uma TV. Então é muito surreal isso, sendo que no Brasil a gente nunca escolhe a melhor, porque a melhor é mais cara. É isso. E a gente não cabe no orçamento, a gente não entra, né? Então, mais um fator também pra gente que, tipo assim, no Brasil a gente passa anos e anos pra conquistar as coisas. E aqui a gente percebe que com muito trabalho, gente, aqui se trabalha muito, tá? O pessoal, né? Porque a gente vai comprar as coisas que a gente vai trabalhar. Sim, vai ralar muito. Em nome de Jesus, a gente já vai estar trabalhando. Vai conseguir logo um emprego. Mas assim, trabalha muito. Mas você vê o seu trabalho tendo efeito, surtindo efeito. Que você consegue conquistar as coisas. Sem medo também de alguém levar. Tantas coisas que o pessoal aí de casa gostaria de comprar e falar, meu Deus, é tão caro. Aqui você faz, nossa, eu consigo. Gente, eu fico olha, pra quem é consumista como eu. Um segredo aqui que ele não pode ouvir. Eu sou muito consumista, é ele que me segura, tá, gente? Mas assim, quando vocês chegarem em Portugal, cuidado, vocês vão ficar deslumbrados com os preços. Meu Deus, é tudo muito barato, então calma. Dá uma segurada, acalma os corações. Vão trabalhar primeiro. Deixa eu contar um negócio pra vocês também. Às vezes tá no supermercado, qualquer outra coisa, ela faz assim, amor, olha, não sei o que. Aí eu nem ouço. Dando doido. Não, peixe. Amor, um chocolatinho, aquele o caixa ali na frente. Bora. Ai, né? gente. Nem atenção. A gente fica deslumbrado, porque a gente quando chega fica, meu Deus, é tudo muito barato. Mas depois que a gente começa a trabalhar, a gente vê, às vezes, que não é tão barato assim, ou que a gente tem que ir deixando de comprar algumas coisas, ou não, vamos pensar em comprar isso aqui e tal, enfim. Mas esse foi um dos fatores, e um dos fatores principais de tudo isso Tem outro? Nosso baby. Nosso baby, tá? O baby Cleiline, gente. Não, eu não vou engravidar agora, calma. Não vou engravidar agora. Vai, conta. Mas a gente pensa muito nisso, de dar uma qualidade de vida, segurança, educação. Então, um dos maiores motivos quando a gente pensa em ser pai e mãe, né, é de dar uma vida melhor para o nosso filho ou nossa filha. Então, de todos esses motivos, o principal também foi pensar no futuro, no nosso futuro e no futuro do nosso baby. Então, esse foi foram toda a nossa história e todos os motivos que a gente pesquisando viu que valia a pena vir avançar um pouco no inglês, para de estudar apenas verbo to be. Gente, pelo amor de Deus, aqui o inglês é surreal, assim, o pessoal fala tanta coisa, você fica, meu Deus, eu nunca aprendi isso na minha vida, mas enfim. É isso, o vídeo de hoje foi sobre isso, tá? Próximos vídeos vou
Vai ter muitos vídeos aqui, muitos assuntos para tratar com vocês, mas eu vou dividindo por etapas, porque não dá para falar tudo de uma vez, né? E para ser mais explicado para vocês entenderem. Deixem nos comentários alguma dúvida de vocês, eu tô sempre tentando responder todo mundo. E é isso, deixa o like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, certo? E compartilha com todo mundo que você acha que pensa em viajar ou se tem Portugal como uma opção. E às vezes a gente descobriu que tanta gente quer vir para Portugal, minha gente. É doideira. Você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não tá sabendo de nada, volta um pouquinho nos vídeos aí, tem uns outros vídeos nossos aí pra você conhecer um pouco da nossa história. Vai maratonando que vai ter tanta coisa legal pra vocês assistir. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.